Você sabe o que é um capacitor? Já ouviu falar de capacitor? Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz para medir um capacitor. Eu vou explicar o que é capacitor, matéria que cai no Enem também, e vou mostrar como se mede na prática um capacitor. Vocês vão sair da coisa teórica dos livros para a prática. Olá, este é o canal Cientistas Legais e aqui nós vamos falar sobre um dispositivo muito importante dentro da eletricidade, eletrotécnica e eletrônica, que é o capacitor, tá bom? Primeiramente eu vou explicar para vocês o que é um capacitor e no final nós vamos ter um experimento que vamos medir, aprender a medir capacitores usando um multímetro digital. Muito fácil, muito tranquilo de fazer. Fique conosco! Ah, você não é inscrito aqui no canal? Se inscreva e aproveite, assista os vídeos anteriores, ó, aqui vários experimentos legais para vocês acompanharem nos vídeos anteriores, está aqui em cima. Acompanha aí. Hoje nós vamos falar sobre capacitores. O que são capacitores? Como funciona um capacitor? Como medir um capacitor? Então nós vamos ver uma série de informações muito legais sobre capacitores. Então seja muito bem-vindo ao mundo dos capacitores. Na figura que vemos aí, temos diversos tipos diferentes de capacitores. Capacitores eletrolíticos e capacitores não eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos são aqueles onde as duas placas condutoras são diferentes, onde uma é necessariamente positiva e a outra necessariamente negativa. Não pode inverter. Uma é a positiva, outra é a negativa. Elas são diferentes as placas condutoras. Então vocês estão vendo aí o capacitor eletrolítico, onde tem a indicação do terminal negativo pela faixa lateral. Já os capacitores não eletrolíticos, eles possuem duas placas condutoras idênticas, iguais, sem nenhuma diferença, do mesmo material. Então, tanto faz conectar o positivo em uma placa e o negativo na outra, ou inverter, tanto faz. Ele não tem uma polaridade definida. Uma placa, ora vai ser positiva, ora vai ser negativa, não importa. Uma é positiva, a outra é negativa, de modo indistinto. Mas Anderson, que diabos é esse de placa? Explica melhor esse negócio. Como é que funciona um capacitor? Vamos lá. Vocês estão vendo na figura que o capacitor é constituído de duas placas condutoras paralelas, tá bom? Duas placas condutoras paralelas. Ao aplicar uma diferença de potencial entre as placas condutoras, o que vai ocorrer? O polo positivo da bateria vai puxar as cargas negativas da placa de cima. Por consequência, a placa de cima fica positiva. O terminal negativo da bateria vai puxar as cargas positivas, que são as lacunas, a ausência de elétrons. Por isso, a placa de baixo fica negativa. Após retirar a DDP aplicada à pilha, essa diferença de potencial persiste, porque o material que separa as duas placas condutoras é um material isolante, que chamamos de dielétrico. Para calcular a capacitância, devemos dividir a carga elétrica acumulada em cada uma das placas condutoras, dividindo isso pela DDP aplicada. Assim nós temos a grandeza física chamada capacitância, dada em Faraday. E veja na figura agora alguns arranjos de capacitores. Além dos capacitores de placas paralelas, podemos ter capacitores em formato cilíndrico, como vocês estão vendo, e também em formato esférico. Os capacitores eles têm uma função básica de acumular carga elétrica, armazenar energia elétrica. Por isso são usados em circuitos onde é necessário o acúmulo dessa energia, como por exemplo, dar partida em motores, como por exemplo, motores de ventilador de teto, desfibrilador, para poder armazenar energia para que ele reanimar o coração, né, da pessoa que está sofrendo um infarto, alguma coisa assim.
é também usado em bancos de capacitores para estabilizar a perda de potência reativa e reduzindo essa perda. Isso ocorre em grandes indústrias, empresas onde tem grande quantidade de motores, que são elementos indutivos. Então, os elementos capacitivos anulam as perdas que ocorrem devido ao uso dos elementos indutivos. Também temos a função do capacitor associado a esses indutores e resistores no formato de oscilador elétrico, ou seja, criar circuitos onde ocorre a oscilação da corrente elétrica e assim a geração ou recepção de ondas eletromagnéticas. Então, esses circuitos osciladores permitem a produção e a recepção de ondas eletromagnéticas usadas na área de telecomunicações, telefonia, celular, TV, rádio e etc. Bom, pessoal, vamos ver agora alguns capacitores. Todos esses capacitores que vocês estão vendo aqui são capacitores eletrolíticos, capacitores que têm um terminal positivo e um terminal negativo. Esse capacitor aqui, por exemplo, ó, vamos aproximar bem aqui da câmera, ele tem uma seta que indica o terminal negativo. Ou seja, este aqui é o terminal negativo. Olha a seta indicando, tá bom? O outro lado é positivo, então é positivo e esse lado é negativo, tá? Assim, o modo mais fácil de medir capacitância é usando a escala adequada de um multímetro desse tipo aqui, ó. Aqui nós temos uma escala para medir capacitores. Vou colocar aqui na escala para vocês verem, ó. Essa escala aí, ela mede nanofarad. Estão vendo? Ó. A unidade que está aparecendo aqui, ó. Nanofarad. Certo? Ele já mede direto. Então aqui nós vamos medir os nossos capacitores. Vamos ao primeiro capacitor. Esse terminal aqui negativo e o outro positivo. 27,1 nanofarad. Agora vamos medir o segundo capacitor, este aqui. Olha aí a medida, gente, do capacitor, 253 nanofarad. Está dando 253 nanofarad. Olha aí, gente, este capacitor está dando 54,2 microfarad. 54,2 microfarad. E o valor nominal dele é 47 microfarad, está bem próximo. Então, gente, quando você tem esse multímetro, então você pode fazer as medidas de acordo com o procedimento. Bem simples que eu mostrei, né? Encostar terminal negativo, que é esse preto, no negativo e o positivo no positivo, como vimos aí. Mas, caso você não tenha um multímetro que tenha escala, multímetro digital, que tenha escala de capacitância, essa daqui, a gente tem como medir também, tem uns truques aqui para a gente medir. Então, gente, este aqui é um multímetro bem mais barato que o outro, não tem escala para medir capacitância. Com este multímetro aqui, bem simples, bem barato, multímetro digital, você consegue medir capacitância. Para isso, você vai usar a escala de continuidade. Essa escala aqui, ó, é a escala que serve para medir a continuidade do fio. Ó. Se eu encostar um terminal no outro, estão ouvindo o apito? Então, ele dá essa indicação. Assim, indica infinito, circuito aberto, eu encosto um terminal no outro, ele aparece o zero. Medidor de continuidade, ver se o fio está inteiro ou está partido. Então, com este multímetro aqui, é possível também medir o capacitor. O mais correto quando trabalhamos com capacitores é você primeiro zerar ele.
tá bom? Primeiro você zerar ele. Tem um risco do capacitor ter energia armazenada. Se ele tiver energia armazenada, você pode tomar um choque, dependendo da energia armazenada. Então você pode zerar, encostando assim os dois terminais, fazendo um curto-circuito. Fez o curto-circuito, o capacitor ficou zerado. Você pode medir para ver se tem DDP aqui, mas eu não. Você pode medir para ver se tem DDP aqui, ó. Vamos colocar a escala aqui só para conferir se tem alguma DDP. Negativo aqui. Ó, não tem nada, ó, zerado. Praticamente zero. 0,04. Zerado. Sem DDP. Então colocamos aqui na escala de continuidade, ó, essa escala aqui. Encostamos o terminal negativo no capacitor e o positivo do outro lado. Repare aqui na escala aqui, ó, enquanto eu faço isso. Ó. Vou encostar no positivo. Olha o que acontece. Ele vai ao zero e volta ao infinito. Voltou ao infinito. Ó, de novo, a gente inverte a polaridade novamente. O negativo o positivo no positivo. Perceberam? Ele realizou um processo de descarga. Ele descarregou e carregou novamente no sentido, na polaridade inversa. Ó. De novo, inverti a polaridade. Ele vai começar com o sinal de menos negativo e vai chegar até o valor máximo. Pronto, chegou no infinito novamente. Invertendo. Então, este é o funcionamento normal do capacitor. Então, a partir desse teste, mesmo com um multímetro que você não consegue medir a capacitância, você faz esse teste e você vê o processo de carga e descarga do capacitor. Então, você sabe que ele está funcionando, tá? Um procedimento que podemos fazer também nessa mesma escala, olha só. Olha só. Estamos realizando o processo de carga do capacitor, tá? Eu vou deixar alguns segundos para o capacitor carregar completamente. Eu estou carregando o capacitor no sentido normal dele. Negativo, potencial negativo no negativo, positivo no positivo, tá? Polaridade normal dele. Vou passar alguns segundos. Roda o vídeo aí. Voltando, gente, então eu fiquei aqui nessa posição, carregando um pouco mais o capacitor, ao máximo possível, tá? Então o capacitor está carregado. Eu parei de carregar, coloco ele aqui, vou na escala de DDP. Vou colocar uma escala baixa de DDP, 20 volts, e vamos ver quantos volts tem no capacitor. Isso mostra inequivocamente que o capacitor carregou. Ó, 2,92 volts e está em 2,92 volts. Ele carregou 2,92. Está diminuindo gradativamente, porque ele está descarregando a partir da resistência interna do multímetro. Então já diminuiu para 2,89. Então ele tem 2,89, 2,88 volts. Então mostramos o processo de carga do capacitor. Então, com um multímetro como esse aqui, simples, podemos testar o capacitor. Então, gente, gostaram do vídeo de hoje? Valeu! Tá inscrito no canal? Então ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui. Aqui a gente tem uma playlist Papo Cabeça e aqui a playlist aqui do cotidiano, com experimentos, coisas do dia a dia. Ciência para você. Então é isso. Por hoje encerramos. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.